Negócios em Rede, com Rogério Bruxelas. Olá, estamos aqui em mais um episódio e esse muito especial do Negócios em Rede. E afinal de contas, o nosso negócio é feito de pessoas na frente e atrás das câmeras. E hoje estamos aqui com 3 ícones do jornalismo baiano, né? Andréa Silva, Adriana Oliveira, Madalena Braga, mas elas têm uma coisa em comum. São as pessoas com maior tempo de casa na Rede Bahia. E nós trouxemos para estrear a participação dos nossos talentos, das pessoas que fazem um negócio aqui do lado de cada das câmeras, para contar para a gente um pouquinho, curiosidades, contar um bate-papo aqui bem descontraído. Meninas, sejam muito bem-vindas nesse podcast, estreando a participação do time Rede Bahia. E acho que vocês têm muita história para contar, no que a gente já conversou aqui nos bastidores. Agora eu queria começar fazendo uma perguntinha que é o seguinte: como é que é estar do outro lado, né? Hoje eu estou aqui no papel de vocês e vocês no papel da turma que assiste. Como é que é? Me conta aí. Não é muito confortável. A gente está acostumada a ter o domínio, né? Ali vai e faz a pergunta. Então, quando a gente é colocada do outro lado, eu acho que isso aí causa um pouco de desconforto. Pelo menos para mim, essa é a sensação. Eu acho que a gente sente aquilo que o entrevistado costuma sentir, né? Quando ele chega para fazer essa inquisição mesmo dele e tal, né? Só resta perguntar, vai me perguntar o quê? É porque a gente fala, né? A gente gosta de dar notícia e não de ser notícia. Então a gente está quebrando os Tem essa velha protocolos máxima. hoje. Mas a gente sabe que aqui é uma missão honrosa e ao mesmo tempo, né, mais light, mais leve. Não é para ser, assim, na verdade, a gente trazer um pouquinho de curiosidade, trazer um pouquinho de bastidor, coisas que as pessoas têm curiosidade de saber. Então eu queria que vocês se apresentassem brevemente, de quanto tempo de casa, atua onde, em que assunto, que setor, que cidade. Vamos, põe a turma aí no... Começa, Amada. Eu sou visitante, então. Eu sou Maria Madalena Ramos Braga, ou simplesmente Madalena Braga, em Feira de Santana, para os amigos, né, que tenho muitos, graças a Deus, simplesmente Madá. Sou de Feira de Santana, né, mas sou de Itabuna, do sul da Bahia. Na realidade, é uma mistura aqui, né? Nasci em Jequié, extremo sul, né, então sou sertaneja de raiz. Fui para Itabuna ainda muito pequenininha, então me considero itabunense por isso, que fui para lá com 9 meses. Lá passei minha infância, boa parte da minha adolescência, toda a minha adolescência, na realidade, e boa parte da vida adulta também. Em 1992, em agosto exatamente, tive o prazer de ser convidada para fazer parte do cast da TV Subaé e morar em Feira de Santana, que é uma cidade que me conquistou, que hoje faz parte da minha vida, né? Eu costumo dizer que Feira de Santana é meu ponto de partida e meu ponto de chegada, meu porto seguro. Então foram 2 presentes que recebi: trabalhar na TV Subaé, que é uma casa que eu gosto muito, considero minha casa, e morar em Feira de Santana, a princesa do sertão. Aí, bonito, hein? É bom falar com o jornalista que elas falam bonito, né? Entendeu? Eu fico aqui impressionado nesse momento. Eu sou a Adriana Oliveira, eu sou daqui de Salvador. Durante bom tempo, eu fui uma das poucas repórteres daqui, da capital, né, porque verdade. sempre vinha muita gente de Do fora, interior, dos outros estados, e depois do interior, começou a vir muito. Então, eu tenho 24 anos de TV Bahia, mas de profissão eu tenho 29. E minha trajetória com a de Dedé foi o tempo todo muito parecido. muito parecida, e a gente se cruzando. Lá atrás, quando a gente começou, tem até uma foto nossa, bem no comecinho, em 95, as 2 meninas magrinhas, tá, a gente fazendo entrevista, quando a gente ainda era de outras emissoras. E engraçado que a gente sempre teve uma sintonia, mesmo estando em emissoras diferentes, a gente torcia uma pela outra. Exato. Então, quando ela fazia algo bacana, eu chegava, torcia, conversava com ela. Então, assim, ao longo da nossa caminhada, a gente sempre vibrou muito uma pela outra. Verdade. E isso continuou, e nossa trajetória foi muito semelhante, de horários de trabalho, de postura profissional, de filhos, né? Então, a gente acabou que ao longo desse período a amizade só foi se fortalecendo. E eu acho que a identificação profissional também. A gente tem um perfil, eu digo que nós somos as mais parecidas, mais diferentes. Porque eu sou assim, sempre fui muito vaidosa, Dedéia. Zero de vaidade. Zero de vaidade. Por ela não usaria maquiagem e tal, não sei o quê. E eu sempre fui mais peruazinha, tal, de salto e tal.
Mas eu digo que somos sempre muito parecidas porque nós temos o mesmo comprometimento, Isso. o gostar do que faz, a entrega, como ela diz, operária da notícia. Então, É, acho que nós tivemos sempre muito esse perfil. exato. Os mesmos Então, perrengues, meio que as mesmas conquistas, né? É verdade, a minha relação com o Dri é uma relação de muito afeto e que vem muito disso, das coincidências, né, que aproximaram a gente, das coincidências das carreiras, né, da minha e a dela. Eu sou Andréa Silva, eu sou do interior da Bahia também, como Mada, né? Eu nasci em Itabuna, sul da Bahia. Lá eu comecei minha trajetória em 1994. Minha primeira reportagem foi uma procissão de São José, padroeiro da cidade, e veio da mesma escola que essa maravilhosa Madá, que é outra Esqueci, querida. inclusive, de dizer isso, né? Eu É, vim da TV Cabralha, né? isso. E comecei lá, inclusive. Lá trabalhei durante 5 anos. Aqui lá na TV Subaé, 32 anos, totalizando aí 37 anos de jornalismo. É. Eu tenho 30 anos de carreira, né? 30 anos de jornalismo, e desses 30, há 28 eu estou aqui na Rede Bahia de televisão. E assim, a minha função aqui, a minha missão é exatamente estar na rua. Eu sou uma pessoa muito, eu gosto do contato com o povo, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de coisas que são ali do hard news mesmo, daquela coisa do dia a dia, de começar o dia com notícia, de correr atrás das pessoas, de estar com as pessoas. E essa trajetória ao longo da vida aí, sempre por um bom período fazendo o Jornal da Manhã, depois saí para outros jornais, fiz Bahia Meio Dia, fiz BATV, e agora eu continuo o Jornal da Manhã, e a gente segue aí nessa parceria, tocando. Vamos começar falando de coisas polêmicas, porque eu acho que é o grande legal desse podcast aqui é a gente tratar temas que a gente não trata no dia a dia. E eu acho que o que está muito em voga e vai entrar num holofote muito forte a partir de agora é a questão das fake news. Né? É. Como é que é para vocês que são, né, defensoras da verdade, da informação, da boa notícia, como é que foi para vocês lidar com essa situação, com essa mudança que as redes sociais e a facilidade da informação errônea circular, né? Hoje circula muito rápido, muito fácil. Antigamente era muito mais difícil disso acontecer. E vocês que estão na estrada há muito tempo, nós temos um século de jornalismo aqui na mesa, né? Então isso é super relevante. E conta um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a mudança que aconteceu no jornalismo com o impacto das redes sociais e, obviamente, o advento das fake news e quanto isso impacta no dia a dia de trabalho de vocês. eu acho que pelo jornalismo que a gente aprendeu que é preciso apurar. Então, a gente tem isso muito entranhado na gente. E isso ajuda muito nesse período de fake news, porque quando essa apuração ela não vem na pauta, não vem da produção, eu acho que pela experiência, pelo feeling da gente, a gente já saca Já aquilo ali, já Se percebe. aquilo é verdade ou não. Então, e também pela construção e o tempo que a gente tem fontes. Uhum. Então, isso facilita muito esse acesso a essas fontes. Mesmo no horário da madrugada, a gente estava comentando, Isso. então, o fato da trajetória que a gente construiu, a gente consegue, com determinadas fontes, presidente de tal clube, com superintendente de tal órgão, atender a gente 4h30, 5, Uhum. 6 da manhã e responde o zap da gente. Então, acho que é uma conquista, uma construção desse tempo, porque muitas vezes a gente recebe essa resposta e vem sempre um comentário. Estou respondendo porque é para você. Eu sei que, Exatamente. sabe? É. Então, isso eu acho que facilita muito para a gente nesse tempo de fake news. E é uma conquista, né? Essa conquista da fonte, de fidelizar com a fonte, de ter esse respeito, né, da fonte para com a nossa reportagem. A gente também é de uma geração que a gente não se contenta com o que está na pauta. A gente é de uma geração que foi formada para ir além da pauta, para se aprofundar mais, para buscar mais. E essa coisa de fake news hoje em dia, isso angustia muito, porque se a gente não apura, se a gente não se aprofunda, a gente acaba
acaba caindo em muita casca de banana, vamos dizer assim, né? Então, o papel da gente, enquanto jornalista, jornalista de uma emissora séria, de uma emissora ética, é exatamente combater isso aí. Eu já fui vítima de uma fake news. Na época da pandemia, um processo complexo, complicado em relação às primeiras vacinas que estavam sendo aplicadas. O próprio jurídico da TV interviu e foi necessário uma retratação de quem fez a fake news. Enfim, é uma história que o público, inclusive, até conhece. Mas assim, se a gente, como a gente é de uma geração muito, com um alicerce muito grande de apurar, a gente tem essa segurança. A gente está aí combatendo diariamente essa coisa da fake news. Agora, é preciso parceria, né? A gente precisa da produção, a gente Isso. precisa da retaguarda sempre para que as coisas aconteçam com ética, né, e com verdade, né? Porque o jornalismo se Coincidentemente, a pauta na gente verdade, né? estava discutindo isso, né, antes Exato, daqui de conversar sobre essa necessidade de você fazer valer o jornalismo na sua essência, né, de exatamente. você denunciar e apontar soluções para os problemas que afligem a sociedade como um todo, mas fazer isso com uma maior responsabilidade, porque o jornalismo trabalha com acontecimentos e trabalha com pessoas, e a gente precisa ter bastante cuidado do que vai ser dito com pessoas, né? O estrago pode ser muito grande e o conserto pode não dar certo muitas vezes. Exatamente. Então, a gente precisa, acima de tudo, ter esse respeito pelo ouvinte, pelo telespectador, exatamente em apurar muito bem a notícia. Nós somos dessa geração e aprendemos isso, porque isso é a essência do jornalismo, de você ir à exaustão, de você apurar cada ponto e só dar essa notícia quando você tiver a certeza de que ela é verdadeira e nessa responsabilidade de informar e deixar o público bem informado, mas com muita veracidade, com muita responsabilidade. E me conta uma coisa, ainda sobre esse tema, acho que as redes sociais, elas trazem uma distorção, às vezes, dos fatos, porque uma pessoa lê, não apura, aí passa para frente, a outra lê, passa para frente, etc. E uma mentira pode virar uma verdade, ou não necessariamente uma mentira, mas uma inconsistência, né? Uhum. Como é que isso chega para vocês, assim, no dia a dia, lá nas redes sociais de vocês? Como é que você A todo momento, lida né? com essa situação no dia a dia? Como é Chega a que isso... todo momento. A gente é bombardeado com essas Sim, informações, com essas notícias imediatistas, né? Elas isso. chegam aos montes, algumas até propositais. Então, entra essa responsabilidade, a gente volta para esse início de novo, de essa responsabilidade de apurar muito bem a notícia, né? Ter essa consciência de que você precisa informar uma coisa veraz, uma coisa com responsabilidade acima de tudo. Há pouco eu Considero. recebi, há poucos minutos, uma notícia completamente sensacionalista. Não chega a ser uma notícia, mas aquelas coisas de rede social que vai circulando, de uma voz de uma garota dizendo que recebeu um comunicado, do ponto de vista religioso, de que algumas cidades, com essa tragédia que a gente É. tem acompanhado aí do Rio Grande do Sul, que muitas cidades no país, no Brasil, enfrentarão catástrofes e Salvador vai passar por um grande terremoto, né. E assim, essas coisas vão circulando numa velocidade que assusta. E o papel da gente, enquanto jornalistas sérios, é exatamente trazer assuntos, trazer debates que possam fazer com que as pessoas que recebem isso e que acabam, por algum motivo, acreditando ou duvidando, meu Deus, será? De qualquer forma, fica aquela dúvida na cabeça, desmistificar, dizer, não, não é isso. A gente lida com fatos concretos e com especialistas que entendem desses fatos, né? Então a missão da gente é destruir essas fake Destruir, news, né? exatamente. Desarmar a bomba. Eu tento fazer das redes sociais uma aliada. Então, por exemplo, eu tenho por hábito seguir as principais páginas das cidades do interior, principais páginas de políticos, principais páginas do tipo Mussurunga News, Bairros, né? dos bairros. Então, na medida que sai uma situação dessa, uma notícia dessa, eu vou lá na página, vou no direct, oi, tudo bom? Sou fulana, meu celular é tal. Qual foi sua fonte aí? O que é que você conseguiu disso aí e tal? Então, assim, e vira e mexe, eu dou bom dia, eu me comunico com essas pessoas. Então, eu tento transformar eles em aliados e Aliados, procuro saber quem são as fontes. É o E que a gente assim, chama de também, fidelizar, né, com as e pessoas. também chega muita pauta através do direct, da internet, e aí eu tento fazer também isso. Onde é que você conseguiu? Tá, me passa o telefone, dou o meu. Eu faço muito esse movimento de dar o meu. E graças a Deus nunca tive problema. Mas eu faço esse movimento. É uma forma de eu checar, de eu criar a relação com a pessoa. E aí é o tempo que você vai, né, se certificando do que está acontecendo.
E é uma conquista, né? Que vem com o É pelo tempo. tempo que você vai fazendo isso, como você É. acabou de dizer, você fideliza isso, né? Você Exato, cria uma isso. credibilidade Exato. muito grande. E aí, como é que nós vamos fazer com as gerações dos futuros jornalistas que nascem digitais, que têm uma pressa, que têm uma ansiedade de colocar informação rapidamente para circular? Como é que nós vamos construir um ambiente seguro de informação para essas novas gerações que estão vindo por aí? Eu espero, sinceramente, que eles ouçam, Os mais olhem velhos. nos nossos olhos e ouçam a gente, sabe? Pessoas como eu, Adriana, É. Madalena, outros colegas talentosíssimos e que têm aí estrada, né? Que tem muito comprometimento, porque foi assim que a Isso gente que a gente aprendeu. aprendeu. A gente aprendeu com grandes jornalistas. Aqui eu passei por inúmeros jornalistas, Adri também, inclusive nós duas nas mesmas épocas, e que nós aprendemos assim, aprendemos de um modo diferenciado, Sim. assim, de tipo passar texto mesmo com o editor, passar texto com o nosso Exato. diretor de jornalismo. Escrever. Quantas vezes Escrever. nós chegamos da rua e fomos direto para a sala do diretor, porque era alguma matéria que tinha alguma coisa mais algum ponto mais delicado e que ele precisava acompanhar e tal, passar texto com ele, sentar, não, minha filha, isso aqui não está bom. Eu me lembro de um ensinamento, era a Universidade Federal da Bahia, falava UFBA, professor Carlos Elísio Libório, que foi um dos nossos mestres, Nosso é. mestre. Ele dizia, minha filha, UFBA não, Universidade Federal Federal da da Bahia. Bahia. Em algum momento você pode até falar, mas você tem que trazer o significado, o que aquela sigla traz. Então é isso, assim, essa geração precisa exatamente ter essa humildade. E muitos têm, a gente sabe que Isso. muitos têm, né? De ouvir, de estar colado na gente, de conhecer, de Na realidade, a entender. gente não é contra as novas De tecnologias, né? jeito nenhum. Ninguém é, muito pelo contrário, a gente até fica às vezes É porque é imaginando, irreversível, né? Não tem a como gente mais fica voltar imaginando atrás, como né? sobrevivemos sem o advento da internet, né? Quando antes dela Oh, surgiu, como é que a Deus. gente conseguiu, né, exercer Como o jornalismo ajuda. na nossa época que não existia a internet? Somos totalmente a favor, é uma aliada muito forte, mas as novas gerações que aí estão por vir têm que desenvolver, acima de tudo, esse senso de responsabilidade, Isso. de simplicidade de aprender, né? Até com os que já estão aí na sua caminhada, né? E ter essa coisa de saber que a notícia ela tem que ser veiculada com responsabilidade acima de tudo. Tenho dado muitas palestras, às vezes, em universidades, são muito convidadas, né, para bate-papo em universidade. Palestra não, bate-papo, na realidade. E a gente tem tocado muito nesse assunto, né, sobre as novas gerações que estão por vir, pode usar todos os seus... Hoje a internet é muito rápida nessa divulgação de notícias, mas é preciso saber como fazer isso, né? Você não pode ir de encontro à verdade, acima de tudo, essa apuração que tem que ser muito bem feita. Eu acho que vai justamente do que eu falei agora há pouco. Por exemplo, antigamente, a produção, a gente tinha aquelas agendas físicas, né? É, Páginas e papel. páginas, tal, o produtor tinha isso. Hoje, você não tem isso. Eu tenho, por exemplo, na minha agenda, 6.000 contatos. Então, quando você vê hoje os produtores, aí ligam para mim, aí pede, você tem um telefone de fulano? Tem não sei o quê, tá, não sei. Eu digo, gente, vocês têm que criar uma agenda. agendinha. Mudou, não é mais no papel e na caneta, mas você tem que ter esse contato que eu falo, por exemplo, das redes sociais, de você criar esse vínculo com as páginas. Você não tem que esperar acontecer algo para você buscar conhecer, né, aqueles bairros, aquelas páginas, aquelas coisas. Você tem que manter isso. Chegou um dia do advogado, você tem ali aqueles criminalistas que você costuma marcar entrevista. Parabéns, doutor. Quem é que não gosta de ser Com lembrado? certeza. É um minuto que você, sabe? criar E você vínculo, vai né? criando Esses vínculo. vínculos. Antigamente, até as fontes hoje em dia, pelo menos aqui em Salvador, tem sido muito assim, vira pra gente e faz, quem é fulano? É produtor de lá? É. Antigamente, os produtores, muitos eram mais conhecidos do que a gente duvida, Exatamente. Nós porque somos. conseguiam estabelecer essa ligação, É. esse vínculo. E fonte é uma coisa importante que tem que ser preservada, né? Nós A somos gente do precisa. tempo em que os produtores eram contratados pela agenda dele também, era analisando a agenda dele. Cara, quais são os seus contatos e tal? Isso era um diferencial muito importante para o cara conseguir uma vaga, além da competência, claro. Nós somos o tempo em que a gente se comunicava com a redação com o rádio Isso. comunicador de dentro do carro ou o rádio que a gente
circulava. De escrever em máquina de datilografar foi menos, né? Logo a gente É. pegou o computador. Então, assim, essas tecnologias Ainda peguei a vieram. máquina. Eu também peguei. Essas tecnologias hoje, elas vêm para facilitar demais o trabalho, mas a essência precisa ser a mantida, mesma, ainda é que de mantida. ainda que de uma forma diferenciada. Essa da agenda, por exemplo, tem que ser mantida. Não é mais o papel, mas a agenda ali no celular, isso é fundamental. E aí a gente sai da internet, das redes sociais e continua nela, né? Uhum. Porque não para. E agora nós estamos aí discutindo em negócios, em jornalismo, em qualquer outra área que é a inteligência artificial. Outro grande problema, outra grande É preocupação, né? extremamente Extrema preocupante. preocupante. Só Eu que veio para acho muito ficar, né? Acho que a gente tem que conviver com ela e aprender como é é, que tira o melhor É. dela. E como é que vocês estão convivendo com essa... Porque agora vocês estão vivendo, né, o começo de uma nova revolução, talvez, né? Uhum. Tecnológica, em todas as áreas, né? Acho que a inteligência artificial veio para contribuir muito, como tudo tem seus dois lados, mas acho que ela veio para contribuir muito com várias áreas do conhecimento, várias áreas de negócio, tecnologia, enfim. Eu acho que enfrentar também essa mudança de cultura, como é que é? Como é que tá isso para vocês? Como é que tá rolando Eu, a eu questão da digo inteligência preocupante, artificial? né, a questão da inteligência artificial, continuo dizendo nada contra as novas tecnologias, mas essa preocupação em difundir ainda mais as fake news, né? Imagine Sim, você dar uma notícia na voz de um apresentador conceituado exatamente. e que não é verdadeira, né? É quase que perfeito, às vezes, se você observar. Então, a gente vê aí artistas, né, há pouco tempo, acho que foi Glória Pires, Uhum. ela estava desmistificando uma informação que colocaram, né? E parecia, você olhava a todo custo, parecia Glória Pires. Ela foi nas redes sociais, gravou dizendo que aquilo era mentira, que era inteligência artificial, que ela não tinha dito nada, aquilo era com relação a um produto revolucionário de beleza, que rejuvenescia quantos anos, não sei o quê. Então, a preocupação que eu digo com relação à inteligência artificial é justamente em difundir ainda mais as fake news que a gente tem sido vítimas, É. né? Tem prejudicado a sociedade como um todo, eu acho. Eu acho que é um momento de aprendizado. A gente está tentando entender como utilizar, a melhor forma de utilizar. Eu acho que o jornalismo como um todo vive muito esse momento. Com o avanço das tecnologias, eu acho que o jornalismo ele ficou meio perdido. Talvez tenha demorado para poder absorver e perceber que ele precisava, né, ter esse encontro com as novas tecnologias. E hoje ele tenta perceber quem, eu acho que está assim, quem sou eu? É. Eu uso que linguagem? Qual é a melhor? Como então, eu acho que a gente está tentando se encontrar. O jornalismo está tentando e a inteligência artificial está nesse campo aí. Ela pode ajudar muito, né? A É, gente Pode ser uma sabe disso, aliada. pode ser uma aliada também, Mas é né? preciso saber usar, né? Por Exatamente. exemplo, as novas gerações precisam entender que a gente aprende a escrever escrevendo. A gente aprende a escrever contando histórias, buscando histórias. E já tem recursos aí, inclusive com a inteligência artificial, de texto pronto. Texto pronto. Então é preciso muito cuidado com isso. No nosso dia a dia, isso não afeta. É. Primeiro porque a gente tem uma blindagem pela vivência da gente e pela formação, né, diferenciada de um jornalismo mais das antigas. E segundo porque no dia a dia da gente, a gente é tão consumido por notícia, por ao vivo, por tanta coisa que acaba não tendo tanto esse contato. Mas essa é uma preocupação que eu tenho. Claro que a gente é super a favor, a gente Sim. sabe demais que nos negócios, televisão é um negócio, a gente sabe que a gente está dentro de um negócio. Essas tecnologias todas vêm também como aliadas, mas é preciso muito cuidado, é preciso muito estudo para que a gente saiba como lidar com isso. Outro dia eu estava vendo em rede social nos Emirados Árabes uma apresentadora É isso. que é inteligência artificial, não é, né, não é uma pessoa e tal. Então, Mas eu assim, acho que nada substitui, não, né, sem essa coisa dúvida. do humano, de você dar a notícia com emoção, né, do seu jeito, trabalhar essa forma de informar. Eu Uhum, acho que nada substitui, né? E não deve substituir, na de minha jeito opinião. nenhum. Quão importante não é isso que vocês contaram para a gente agora sobre a caderneta, né? Os É. Sim, contatos, sim, que sim, hoje é o networking, né? Mas exatamente. que vocês já vêm fazendo um networking de super qualidade há muitos anos e isso realmente faz toda a diferença nesse momento da profissão, acho que de trazer a informação, né? Agora você estava falando em contar a história. Eu acho que contar a história é a essência mesmo da profissão de Sem dúvida. jornalismo, né? Contar a história. Somos contadores, justamente. Então vamos contar a Sem dúvida. história. Me conta uma história legal, me conta uma história que foi um divisor de água na profissão de vocês, na carreira,
vida, enfim, vamos contar um pouco de história. Ah, são Aqui. Difícil é tantas. estabelecer uma. São muitas. Conte A gente duas. podia dizer uma assim, ó, contar uma de Andréa, que eu lembro que me marcou, e de repente ela pode falar uma. Boa, boa, fica bom assim. Eu Então, digo vamos porque lá. assim, me marcou porque eu também estava começando como ela. E assim, foi na época que eu trabalhava na Aratu, ela trabalhava no SBT, e foi uma família feita Ah, um refém sequestro. do sequestro do Matatu. E foi algo que demorou dias. E ela ficou ao vivo horas e No horas e horas, na desfecho, época de né, Boris Dri? Casoy. Foi no desfecho, não Nossa. foi? E numa época que fazer ao vivo era raro, era muito difícil. E ela era uma profissional super no começo. É, E aí foca, totalmente foca. era mais raro ainda você dar a oportunidade de fazer vivo a uma foca. E ela fez isso, e ela fez isso de uma forma tão brilhante, sabe que todo mundo babava? Nasceu para Sim, isso. todos os colegas, assim, todo mundo vibrando. E ela entrou na época em Boris Casoy, quando o Boris Casoy estava no auge do auge do auge. Então, assim, eu acho que ali, logo depois você veio para aqui, não foi? É, um tempo depois, foi, logo depois Logo eu vim depois para ela veio aqui. para aqui. E foi algo assim, Verdade. muito. Eu acho que ali foi um divisor de águas na carreira dela que me marcou muito e que você via, sabe, o coletivo torcendo e vibrando com, com o desempenho dela. Ali foi uma situação que, em relação É, a ela, me marcou. foi marcante mesmo aquilo. Foi um sequestro em Vila Laura, foi um casal de idosos, né? Eles ficaram sequestrados e tal, então Dri trouxe isso aí. Agora, eu não tenho a memória maravilhosa que ela tem, não. Uma das coisas que eu fico impressionada, eu já falei para ela, Adri, eu fico impressionada como você domina o assunto e não precisa descrever, não precisa escrever ali o que você vai falar, né? Nos ao vivos, Sim. porque os ao vivos a gente Sim. tá ali com o tema, então a gente lê a pauta, entende, conversa com a fonte, quando tem a fonte. E eu tenho que assinar, tenho que colocar tópicos no papel, porque Eu minha faço isso memória. também. A Adriana tem um brilhantismo de conversou com a pessoa, dominou o assunto aqui, na frente ali. Nem o celular eu vejo. Falo, Adriana, nem o Não uso, celular. não. Eu acho que ela Eu absorve nem para tanto a matéria eu história que escrevo ela desenvolve mais. muito bem isso, realmente. Eu nem Mas para assim, matéria eu escrevo mais. de Dri, assim, uma história específica, eu não vou lembrar agora, mas as últimas matérias que você fez, aquela última matéria da religião de matriz africana que você estava As trazendo, herdeiras do as axé. Muito herdeiras do bonito. axé. Adriana se aprofunda Fantástico. nesse tema de uma forma que emociona, assim. O texto dela emociona, a forma de contar emociona. É um ensinamento com afeto, sabe? Ensinar com afeto. Isso é uma coisa que me marca muito na trajetória de Dri, mas eu não tenho essa memória dela para lembrar uma matéria assim dela assim marcante, além de acho que todas que ela faz são muito E marcantes. de Madá, o que me marca muito, eu sempre vejo mais ao vivo do que Aham. matéria. E os ao vivos é aquela pessoa que você tem vontade de abraçar, sabe? Aquela pessoa conhecida que você parou para conversar. Sim. Eu acho que ela passa isso, essa proximidade com a gente. Independente, mesmo quando é um assunto sério, verdade. chato, mais pesado, mais denso, mas ela consegue te envolver nessa proximidade. Então, isso que no trabalho de Madalena me marca muito. É verdade. Eu me miro, admiro e também miro nesse espelho de vocês, né? Nessa facilidade sua de absorver tanta história, de contar com a alma, porque eu digo que a É isso Adriana aí, conta a conta com a história com a alma. alma. Isso aí. Né? E essa aproximação que você tem também com as comunidades. Você é perfeita em fazer isso. Geralmente a Andrea, quando me lembro da minha vida no Buzu, era assim fantástico, porque não sei como você absorveu tantas histórias também, eu acho que isso te marcou muito. Desaparecidos, né? O drama das pessoas que nos Sim, afetam sim. muito, e a gente quer, acima de tudo, tentar ajudar com o nosso trabalho de jornalista, que é essa essência do jornalismo, de ajudar essas pessoas. Eu não me via jornalista, até porque não imaginei ser jornalista e não era meu plano ser jornalista. Aham. Né, eu fazia ciências exatas lá na época da FESP, Sim, Federação lá em das Ilhéus. Escolas Superiores de Ilhéus Itabuna, hoje o ESC, né? E aí, numa dessa, eu trabalhava no sindicato, né? Eu era rimo de família, precisava estudar e trabalhar, e liguei para uma rádio para fazer um determinado anúncio do sindicato onde eu trabalhava, né? Você lembra de Vili Modesto? Lá em Claro, Itabuna, Vili Modesto, que era grande comunicador. grande comunicador, e Vili apresentava esse programa, Isso. liguei ele por sorte minha, não sei, ele atendeu o telefone. Ele gostou da minha voz, disse, vamos conversar no ar? E a gente foi conversar, dei o aviso que eu tinha que dar, ele disse, continue na linha que eu preciso falar com você. Olha aí, que legal. E de repente, né, continuei na linha, disse, você não quer trabalhar aqui comigo na rádio? Trabalhar aí na rádio?
passa por aqui, faz uma participação e depois vai para o teu trabalho, tudo bem. Comecei com algumas entrevistas e tal, e essa história foi crescendo dentro de mim. Eu comecei a gostar bastante, né, dessa questão da comunicação, mas aí fazia por pura diversão. Chegou a TV Cabralha, né, a primeira emissora lá do sul da Bahia. Ramiro Aquino, um grande amigo, né, um admirador também, que eu já estava aí, já estava trabalhando também no rádio, na Rádio FM. E veio a televisão. Então, eles estavam fazendo testes para procurar uma menina para ser apresentadora do outro telejornal. Não estavam conseguindo ainda. Nessa época, eu já estava trabalhando na prefeitura com o prefeito, o Baldo Dantas, lá em Itabuna, que você sabe muito bem quem é. E aí, morreu a esposa de um dos secretários. E a gente foi para o enterro. Encontrei Ramiro na subida do cemitério. Ramiro olhou para mim e disse: Madá, você até que é bonitinha, você não quer apresentar jornal, não? Fazer o quê, menino? Se apresentar jornal? Como assim apresentar um jornal? E a TV Cabral tinha 2 meses que tinha chegado, né? Ele ligou para mim, foi fazer com o Nestor Amazonas um teste. Nestor mandou me contratar, sim. Adorei, gostei, vai, começa essa história. Eu fui apresentar, né? Que lá em Itabuna era o Bahia Meio-Dia, não, era o Jornal do Meio-Dia. Apresentei durante 5 anos, né? Comecei a gostar muito dessa história, de contar a história das pessoas. E aí acabei que me apaixonei, né? O jornalismo virou para mim um verdadeiro sacerdócio, né? Eu costumo dizer assim. Depois de 5 anos lá, Marcílio Costa acabou por me convidar para a Feira de Santana e eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu precisava mudar realmente de uma série de coisas na minha vida, mudar de cidade, inclusive, ter novos desafios, né? E tive a oportunidade de ganhar uma cidade que eu me sinto muito bem, que eu gosto muito, né? Que conquistou meu coração e, de uma certa forma, eu acho, desculpe a falta de modéstia, que eu acabei também conquistando o coração de muitos feirenses Não lá. tenha dúvida. Daí é uma relação, Cidadã feirense. é uma relação muito, muito gostosa, de uma afetividade muito grande, né? E aí acabou que aquelas aulas de biologia que eu tanto planejava e acabei dando algumas vezes, foram ficando para trás, acabei trocando as aulas de aula, como dizia meu amigo Eduardo Lins, né? Para gastar sola de sapato para contar a história dessa gente que não se cansa de caminhar, né? E é uma coisa que eu faço com muita satisfação, porque eu amanheço e como se fosse o primeiro dia. Eu costumo dizer, quando a gente faz as coisas pela primeira vez, você faz com todo o gás. É uma paixão que me move muito. Eu amo muito o que eu faço e é uma alegria de ir lá ter contato com as pessoas, saber a história dessas pessoas e saber que através de um relato meu, ou eu sendo o porta-voz dessa pessoa, eu posso ajudar a resolver um problema, ou eu posso ajudar a fazer com que essa pessoa mude de vida. Recentemente eu ganhei um quadro, né? O Deu Certo, que é um quadro justamente para contar a história de superação. É uma coisa que eu gosto de saber a história das pessoas, como aquelas pessoas conseguiram, né? Dar uma virada de chave e seguir adiante. É por isso que, se você chegar em Feira de Santana e perguntar assim: "Você sabe onde é a Avenida Maria Quitéria?", é possível que alguém fale: "Não sei não". Mas você sabe onde é que Madalena, sabe quem é Madalena Braga? Sei quem é, onde mora, o que ela faz. Eu gosto dessa coisa de Mas andar é a isso que faz pé, né? vocês o sucesso, Mas né? é Isso que isso faz Eu mesmo. gosto de sair vocês de minha estarem. casa, de andar a pé, eu gosto de ir para a feira da Estação Nova todos os sábados e compro em cada barraca, em todas as pessoas. Isso está muito ligado com a minha essência, né? Tive uma família simples, fui uma pessoa simples, né? Filha de trabalhadores rurais, também de lavadeira, que eu fui criada com os meus avós. Eu acho que essa questão da vida de cada um, da simplicidade de cada um, é uma coisa que diz muito respeito a mim. Eu me vejo ali, eu me retrato ali. Eu me aproximo, eu acho que isso ajudou muito nessa aproximação. As pessoas também acabam me enxergando assim. E você falou uma coisa legal, que você ganhou um quadro agora, É. que inclusive muito legal, né? Contar a história das pessoas que deram certo. Quais quadros, ou quais reportagens, ou quais situações que vocês viveram que ficou na história, né? Que vocês acham que impactaram, que vocês já fizeram em algum momento da carreira e que, pô, se pudesse voltar atrás, eu faria de novo esse quadro ou essa matéria que primeiro, marcou vocês. Segundo, que tenha marcado a audiência, que tenha marcado, seja pelo impacto, seja pela emoção, enfim, conta uma história sobre o que ficou de muito forte na história de vocês, que é uma história maravilhosa, obviamente, mas sempre tem alguma coisa que destaca, fala, isso foi... Vou falar de uma situação de uma temática mais recente, intolerância religiosa. Até porque a Andrea falou da matéria Herdeiras do Axé, e toda vez que eu faço matérias ligadas às religiões de matriz africana,
eu perco seguidores, que na verdade eu digo eu não perco, vai selecionar, seleção exatamente. natural. Tchau, sigam o caminho. Mas isso é muito forte, eu fico, me entristece por ver a falta de respeito, a Uhum. falta de informação. Então eu sempre tento trazer nas minhas matérias, se eu tenho esse compromisso e a preocupação com a informação, quando eu vou fazer essas matérias, isso aí eu acho que fica mais forte ainda. Então, assim, eu pesquiso muito, eu converso muito com quem vive, pesquisa, entende antes de construir, e eu procuro produzir também essas matérias. Então, eu me envolvo em todo o processo e me aproprio dele, porque eu sei que isso traz um resultado. E eu percebo isso. Como, por exemplo, as entidades ligadas às religiões que acabam premiando justamente por perceber esse efeito que se vê quando eu produzo uma matéria dessa. E, às vezes, são efeitos que eu recebo mensagens, depois de uma matéria dessa, por exemplo, de uma mãe que disse: a minha filha de 5 anos estava sendo vítima de intolerância porque eu sou do axé, eu visto ela dessa forma e eu coloquei vídeos dela na internet. E muitas críticas, muitos palavrões, xingamento e tal. Mas depois que eu vi sua matéria, depois que eu vi seu posicionamento, isso me deu força para poder eu continuar e me posicionar e continuar com minha filha. Outra que veio, por exemplo, ela trabalha como confeiteira e ela também no direct, ela veio para mim e disse assim: "Poxa, obrigada por você se posicionar, obrigada por você não esconder sua guia quando você vai para o ar, porque eu antes só colocava nas minhas redes sociais que eu fazia bolos para casamento, batizado, tal, não sei o quê, e eu escondia essa temática, né, afro. E aí, depois que eu vi sua reportagem, sua matéria, seu posicionamento, eu comecei a postar. Isso me encorajou. Então, isso me dá uma força, e me alegra dizer assim: "Poxa, é esse o caminho, eu estou no caminho certo". E então toda vez, como o Madá disse, que eu vejo um fruto do meu trabalho, eu digo: "Ai, que bom, Tô no Como caminho valeu a é certo. pena. isso, valeu a pena os perrengues, valeu a É. pena, sabe, eu estar fora do meu horário de trabalho em casa assistindo um documentário, lendo um material, porque você sente esse resultado". Recentemente eu tive uma A outra denúncia do matéria. assédio, fundamental, É. que gerou o processo, que gerou, né, o médico, né, do assédio do médico. Tem esse caso também que Esse eu não caso tinha foi nem lembrado. totalmente Eh marcante e foi mérito totalmente seu. então tem, assim, alguns casos que eu acabo me envolvendo mais, porque são temáticas que eu acabo me identificando, que eu tenho até tatuado aqui, por exemplo, que tem a ver com a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, que para mim é uma temática que me toca muito pessoalmente, por ter sido vítima. Então, são temáticas que eu sinto essa vontade mais intensa de me aprofundar. Eu ia falar agora da questão do garoto Joel, que eu acompanhei lá atrás, eu fui a primeira equipe que chegou quando aconteceu o fato dele estar dentro do quarto dele, ser baleado, o envolvimento da polícia, tal, tal. E naquela época a reação dos pais, o comportamento da mãe, meus filhos ainda eram Pequenos. pequenos, então aquilo me mexeu muito. E eu ficava parada observando enquanto eu trabalhava o comportamento daquele pai, daquela mãe, e na época eu não tive coragem, e encontrei várias vezes. A gente fez muito matéria, um mês depois, um ano depois, e eu não tive coragem de me aproximar daquela mãe para falar o que eu estava sentindo. Coincidiu que agora, quando teve o julgamento 13 anos depois, Dos que eu policiais. reencontrei essa família, que eu pedi para fazer essa matéria, e aí fui buscar, fui pesquisar tal. E aí eu consegui verbalizar para esse pai, para essa mãe, o meu sentimento guardado desde lá de trás. E eu me senti confortável e quando, eu falei e tive neles, assim, a resposta de situações que eles lembravam de mim, lembravam do meu comportamento naquele dia que eu cheguei na casa deles, mesmo naquele cenário de horror, de perder um filho, de tragédia, de ai, sabe? Aí você faz: "Ai, que bom, Como valeu a obrigada pena, Deus, né? eu conduzi no caminho certo, eu fiz certinho".
É. sabe? Então, e depois que a matéria foi ao ar especial agora, sem eu perguntar nada, você recebe a mensagem do pai, do irmão que está na Irlanda, da mãe e te agradecendo. Gente, isso não tem preço. É Vocês verdade. falaram É a muito sobre recompensa. responsabilidade, né? E quando você conta uma história dessa, você começa a entender o tamanho da responsabilidade que você tem na mão ao se envolver Com uma história. com uma história, porque não É, é a sua história, você é um é. terceiro na história dos outros. E dando a tua voz, teu ponto de vista, né, o teu olhar, que também diz um pouco sobre você, sua essência, seus valores, e É. que tem que conectar uma coisa com a outra, E né? que o novo jornalismo já permite, inclusive, que a gente se posicione ali com as nossas emoções, com a alma, como disse Madá. Esse caso de Adriana é emblemático, muito emblemático em relação a isso. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu vivi que foi muito menor, né? A notícia foi dada, não teve a mesma proporção, porque a gente não aprofundou muito. Foi o vivo daquele garotinho, Gabriel, que estava na porta de casa, estava de bicicleta em casa, que o policial atirou e tal. Sim, No dia seguinte, foi no domingo, no dia seguinte eu fui da fazer o mãe. vivo, na casa da mãe. Mas a mãe me recebeu a nossa equipe, tão sofrida, a mulher estava tão destruída, mas tão destruída. E na hora do ao vivo, a gente entrou ao vivo, ela disse: moça, pelo amor de Deus, traz meu filho de volta. Alguém tem que trazer meu filho desesperadamente chorando. E eu não segurei naquela hora. Até quando eu falo, me emociono, me lembro. Eu comecei a chorar e Camila no estúdio, eu devolvi para Camila, Camila também emocionada. Então, assim, é para deixar claro que é claro que a gente tem a missão da imparcialidade. É claro que a gente tem o dever ético, sobretudo, de estar ali para contar uma história. Mas em alguns momentos está ali uma mãe, está ali uma pessoa que se envolveu naquilo ali, que sentiu aquela dor com aquela mãe. Então, isso às vezes é perrengue para a gente, é doloroso, mas é missão de vida também, sabe? Para além do jornalismo. E para mim, só para a gente sair um pouco do campo das coisas mais tristes, mais marcantes, é, muitas reportagens me marcaram. A tragédia de Lagedinho, né? Eu acompanhei também de perto e ainda no campo dessas tristezas, assim, ver aquelas famílias. Nós fomos também os primeiros a chegar lá. Era o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia e aquilo marcou muito. E depois voltamos lá, outros colegas foram também. Desabamento na São Martim, aquela época que a gente pegava. Salvador viveu uma época de muitos deslizamentos de terra em época de chuva, e a gente acompanhava, sabe, de você ficar ali ao vivo, né, esperando encontrar o corpo, encontrar e a família ali do lado e você vivenciando tudo aquilo. E para mim uma coisa que marca muito é o buzu, né? Eu tenho uma relação forte com o buzu, que eu acho que é uma característica minha, de Adriana e de Madalena, que é a gente faz um jornalismo muito verdadeiro, a gente é o que a gente é. A gente não, nós não somos personagens, nós não somos personalidades. Nós somos aquelas três mulheres ali, eu, Adriana, Madalena, trabalhando, vivenciando, contando histórias. E o Buzu me permite isso absolutamente todas as vezes, sabe? De você estar com as pessoas, do perrengue de você estar ali segurando como todo mundo. Eu também ando de ônibus, hoje bem menos, mas eu já andei muito de ônibus, e você está ali suando com aquelas pessoas, vivenciando aquilo e vivendo coisas engraçadas, vendo trabalhadores, vendo pessoas empreendendo, seguindo sua vida. Os rodoviários, até hoje eu tenho uma relação bacana com os rodoviários, eles passam, dão com a mão, buzinam, e a gente motor, deu uma carona e tal. Então, assim, eu acho que são coisas que marcam muito na vida da gente e que esse é o grande legado nosso, né? Essa questão dos menos favorecidos, eu acho que nos atrai bem mais, né? Porque a É. gente tenta captar a dor dessas pessoas e E a gente se através do enxerga nosso trabalho muito, se né? enxerga É. muito nisso. Por isso eu gosto muito do jornalismo comunitário. Eu acho que a essência do jornalismo é você ser porta-voz de alguém que está com algum problema, algum perrengue que Uhum. está te aborrecendo, né? Tô Parece quase virando bobagem, jornalista já aqui. parece bobagem, um buraco na rua, um esgoto que corre a céu aberto lá da Dona Maria, né? Mas está incomodando a Dona Maria. E Dona Maria confiou a nós, né? Isso. E porque a gente acaba tendo poder de prefeitura, a gente acaba tendo poder de polícia, as pessoas ligam primeiro para a gente. Nessas cheias que aconteceram em Feira de Santana, em Itabuna também, Sim. as pessoas ligam primeiro para a TV. Olha, minha casa foi invadida. Será que a gente vai poder alguma coisa? Pode. A gente vai lá e fala da rua, da condição da rua, por que aquilo aconteceu. Então, são essas coisas que nos atraem.
né? E é através do jornalismo comunitário que a gente mostra as necessidades, né? Como eu repito aqui, a gente denuncia e aponta soluções para aquilo. Eu me lembro dessas minhas andanças, muitas reportagens que já fiz. Eu moro numa região de criminalidade, no entroncamento rodoviário, né, com muitos problemas. Então, a gente vê acidentes sempre, que sempre vai nos afetando, né, pessoas perdendo vidas. Numa região que chove bem pouco, e as pessoas sofrem muito por conta da seca, e em uma dessas reportagens eu senti a força que a televisão tem, né, através de uma reportagem sua que você conta com emoção, e essa eu contei com emoção, que foi uma comunidade, eu acho que muito tempo sem chover em Feira de Santana, e a gente foi para a zona rural, para mostrar como é que aquelas pessoas estavam sobrevivendo, né, em meio àquela seca toda. Geralmente a gente pede ajuda ao sindicato dos trabalhadores, e eu liguei para a Conceição Borges, presidente do sindicato, pedi que ela me levasse numa das comunidades para a gente mostrar um problema, como aquela seca estava afetando aquelas pessoas. E fomos para uma comunidade muito pobre. Quando cheguei lá, muita gente passando fome. Fui na casa de uma jovem senhora, né, com muitos filhos. Não sei se você sabe o que é bredo, né, uma planta da Sim. seca, que é feita, muito bem feita, com camarão, com dendê, então é um prato delicioso. Mas as pessoas da roça, porque ele é muito resistente à seca, cozinham aquilo com água e sal para poder comer, né, para matar a fome de quem não tem o que comer. E eu cheguei na casa dessa senhora, essa senhora não tinha nada, inclusive tinha uma filha recém-nascida, notei que a menina estava com muita febre, né, e os filhos passando fome, ela bem desnutrida, visivelmente desnutrida, e eu contei essa história. A matéria era para o dia, levei essa matéria para a redação, ela foi, né, editada, e fui no BATV. Eu morava numa rua próxima à TV, né, e saí, quando acabou meu plantão, eu saí. A matéria foi veiculada, e quando eu cheguei na minha casa, na garagem da minha casa, tinha um monte, mas uma montanha de alimentos. Olha aí, E eu fiquei impressionada, em um bilhete, Madalena, é para levar para aquela comunidade que você mostrou que hoje no bacana. BATV. Então, se eu parei, foi tanto alimento que eu tive que ligar para a presidente do sindicato e pedir um caminhãozinho para a gente levar. Isso me mostrou o tamanho da solidariedade dos Sem meus dúvida. vizinhos, daquelas pessoas que estavam ali e que se sensibilizaram com a história daquela mulher passando fome, né? A gente providenciou para levar esse alimento até ela, e quando a gente levou, eu senti uma outra coisa, a parceria do homem do campo. Olha, tem muita comida, eu vou dividir com os meus vizinhos que também não tem. Então, eu conto essa história muito emocionada, porque a gente aprende todos os dias o poder que a nossa profissão tem, né? O poder de uma história muito bem contada, o efeito É positivo isso que ela aí, o pode ter. Então, resultado. isso é que me orgulha e que me dá essa sensação de que o jornalismo para mim é um sacerdócio, e que eu fiz uma boa escolha, né, em estar nessa trajetória até o dia que der. Gente, estamos chegando aqui, estou até emocionado. Eu acho que assim, é um orgulho para a gente ter profissionais, né, nesse gabarito aqui na Rede Bahia. Por tantos anos, eu acho que deixa claro porque a Rede Bahia tem a credibilidade, tem o que é o que é, né? Pessoas como vocês e com esse compromisso com a essência da profissão. Acho que é mais do que com as pessoas, mais do que qualquer outra coisa. E eu brinco que tem algumas profissões que ela tem uma estrelinha e que é muito importante que as pessoas saibam, né? O médico tem esse poder, eu acho que vocês também. Então, parabéns. E eu queria deixar um recado Obrigada. final aqui. Foi muito legal o papo. Ficaria 2 horas. Mas a gente tem que terminar. Acho que vai ser o primeiro de muitos, né? Acho que tem muita história que ficou aqui para trás para a gente contar. E eu queria que vocês deixassem um recado final para quem está assistindo, para quem quer desenvolver um trabalho maravilhoso como vocês estão fazendo. Bom, primeiro eu quero agradecer a você a oportunidade de ter encontrado aqui essas minhas amigas tão queridas, né, que eu repito aqui, costumo me mirar no espelho delas para que eu possa aprender, porque a vida é um aprendizado, né? Ela é muito dinâmica, as coisas mudam com muita rapidez, e a gente tem que estar aberto a as tecnologias, né, às novas histórias, aprendendo com elas também. E dizer para as pessoas que estão aí, acima de tudo, a paixão pelo que faz, né? O jornalismo para mim é uma paixão muito grande. Eu descobri essa paixão, descobri também que a gente nasce, que a gente é para o que nasce na realidade. Estava eu lá com a intenção de me formar em biologia, né? Montar um cursinho, né? Porque eu caí no jornalismo. Eu estava com mais 3 amigos tentando montar um cursinho universitário, e acabei descobrindo que a minha trajetória, né? O jornalismo falava assim, não, você é minha. E eu descobri que o jornalismo é meu. Eu acho que é uma junção muito grande, que eu quero continuar, enquanto for possível, continuar nessa trajetória, se não me lembrar dos bons momentos, ou então passar essa minha experiência para as pessoas que estão, né,
que possam vir as novas tecnologias, novas ideias, mas que a gente está aqui nessa essência de contar histórias com muita responsabilidade, acima de tudo, com muita paixão, para que a gente possa ter essa consciência, né, de que o nosso trabalho é possível constantemente, né, transformar ou fazer uma sociedade mais justa, mais humana e, sobretudo, mais feliz. Lindo isso. Eu também quero agradecer de estar aqui, nesse privilégio de estar com as duas, porque é difícil a gente A se gente se encontrar, encontrar, é. mesmo Dea estando aqui, mas a gente acaba se É. encontrando pouco. E com Madá também, só vejo Madá no ar. É. E para a turma que está chegando, para os novos, eu acho que, primeiro, eles têm que segurar um pouquinho a pressa, essa urgência, Isso. porque é uma turma que chega com. Assim, nós somos de uma geração que a gente sabia que você começa, você tem uma caminhada. Então, você vai estagiar, você vai formar, você vai galgando, né? E a experiência, assim, é uma construção, e o jornalismo é uma construção diária. E você vê nessa galera nova, eles já chegam querendo, É. né, como se querendo ter sei lá, 10, 20 anos de profissão. Então, assim, não dá. Isso é construção, não é milagre. E eu acho que tem que ter muito isso, esse pé no chão, para entender que todo dia é um dia de aprender, né? Ter a humildade de dizer, não sei, me ensine. Eu acho que uma coisa que a profissão me ensinou muito é não ter vergonha de dizer não Não sei. sei. Então, eu posso estar diante do governador, eu posso estar com o economista. Se eu não entendi, pô, me explique, eu não entendi. É, ter Por humildade. favor, dá para você explicar de outro jeito, tal. Então, se você não fizer isso é o compromisso com a responsabilidade. Eu preciso entender bem, entender direito para poder fazer bem. Então, eu acho que isso é uma coisa que também os novos precisam estar muito atento a isso. A tecnologia é aliada, mas ela não é tudo. Não. A gente tem algumas premissas do jornalismo que continuam e vão ser sempre, que Uhum. é essa relação de se estabelecer com a fonte, né? É essa construção da credibilidade. Se hoje nós somos respeitadas enquanto profissionais, não é porque a gente tem 30 anos no mercado. Porque tem muita gente que tem 30 anos, mas E não tem um trabalho exatamente. respeitado. Mas eu acho que é fruto disso, do resultado que a gente apresenta, desse compromisso que a gente foi construindo. Eu acho que precisa muito isso, ter esse entendimento. É, aí sobrou para mim encerrar, né? Ah, sobrou. Tudo bem. Rogério, obrigada de coração. Queria agradecer de coração a Adri e a Madá por essa parceria nossa, né? Por a gente trilhar esse caminho aí de muitas coincidências e um caminho de verdade, né? Uma aprendendo com a outra, né? Uma se inspirando na outra. Acho que nós somos exemplos, isso é um grande orgulho. E para essa galera que está chegando aí, o que eu digo eu falo para os meninos aqui, os parceiros do Bahia Meio Dia, que outro dia veio também uma turma de escola, de faculdade aqui, eu digo assim, olha, jornalismo não deixa ninguém rico não, são pouquíssimos os casos. Gente, é preciso saber disso. Mas nós podemos ser milionários em boas histórias, em memórias que não têm preço. Nós podemos distribuir para a vida inteira o que nós vivemos, o que nós aprendemos, o que nós compartilhamos com a vida, com o mundo, né? E eu acho que isso não tem preço, isso, né? Cifra nenhuma paga isso. Então acreditem, busquem, sejam humildes, como a Adriana falou, busquem a verdade, a essência. O grande jornalismo, o melhor jornalismo está na verdade, está em você ser você mesmo, não precisa querer ser personagem, buscar algum tipo de caminho que saia da sua essência. Seja verdadeiro, seja humilde, acredite e toca para frente e conta com a gente, né, sempre. E foi bacana espero que a gente, agradeço de coração, tomara que a gente te inspire a trazer outros talentos que a gente tem aqui, né, ao nosso redor. Vamos falar com muita gente. Em todas Acho as que, áreas, né? temos muito talento, né? É uma empresa Sim. de muitos talentos. Eu que agradeço vocês por fazerem parte do time de talentos da Rede Bahia. Eu acho que é assim que a gente constrói uma reputação, uma empresa, e que vai nos ajudar a seguir ainda mais longe, né? Então, para você que esteve ligado com a gente aí no Negócios em Rede, é assim que a gente faz negócio, é assim que a gente faz jornalismo. Até o próximo episódio. Valeu! Negócios em Rede, com Rogério Bruxelas.